Hoje à tarde a Sony anunciou que vai acabar em janeiro de 2028 com o suporte físico para PlayStation 5 e as consolas que se seguem das suas marcas. E eu gostava de falar um pouco sobre o que é que está por trás desta decisão e também abordar alguma da discussão que tem sido feito online ao longo do dia de hoje, seja no Twitter, Reddit, outros fóruns por aí fora, que falam sobre como isto acaba por ser inevitável e que pode não ter grande impacto para os consumidores. E embora algumas destas coisas possam ser verdadeiras, elas podem também não retratar o panorama completo. E por isso é que queria falar sobre porque é que este tópico acaba por ser relevante para além do ponto de vista mais superficial. Ou seja, quais é que são os factos que nós conhecemos com este anúncio, quais é que são as motivações por trás desta decisão e porque é que isto também vai muito além de ser encarado apenas como algo inevitável. Então, resumindo muito por alto o que nós conhecemos no anúncio oficial, é que a partir de janeiro de 2028, como disse, a produção de discos físicos para jogos novos de PlayStation vai simplesmente parar. E depois dessa data, os jogos só vão estar disponíveis em formato digital, seja através da PlayStation Store ou, como alternativa, através de códigos vendidos em lojas físicas. Muito à semelhança do que foi anunciado também esta ou na semana anterior sobre o que vai acontecer para o GTA 6, que em novembro, quando for lançado, vai simplesmente ser vendido a nível físico como um código dentro da caixa. Ou seja, se vão a uma FNAC e compram o GTA 6, lá dentro vai estar um código para descarregar o jogo e não um disco com os dados. No comunicado oficial, a Sony também diz que isto é um passo natural, motivado pelas preferências dos consumidores, já que eles têm preferido, ao longo do tempo, de forma esmagadora, o digital ao físico. E uma coisa que é importante ressalvar é que isto não afeta só os jogos publicados pela própria Sony, ou seja, não estamos a falar só de um God of War, de um Horizon e por aí fora. Isto aplica-se a todos os jogos que saiam para uma consola PlayStation, independentemente de qual editora o faça, incluindo estúdios e publishers terceiros independentes que queiram continuar a apostar em edições físicas, não terão os modos de o fazer. A decisão não é sobre os jogos da Sony em particular, é mesmo para a plataforma como um todo. E convém explicar porque é que isto acontece, explicando como é que a produção do jogo físico acontece. E quando uma editora que não a própria Sony, por exemplo a Ubisoft ou uma Electronic Arts ou uma Capcom quer lançar um jogo em disco, o processo tem sempre que passar pela própria dona da plataforma. E isto aplica-se quer seja para a Sony, quer seja para a Microsoft ou para a Nintendo, são os principais produtores de consolas. Não vamos aqui falar muito de outros nichos, mas primeiro os jogos são certificados por uma destas três empresas, consoante a consola. Depois as editoras fazem encomenda de fabrico junto da própria plataforma, que é quem efetivamente produz os discos ou autoriza as fábricas específicas para o fazerem. É a editora, ou seja, o publisher, será esta Capcom ou a Ubisoft, que suporta todos os custos associados a isto, como a produção do disco em si, potenciais royalties de licenciamento de plataforma e dependendo também dos acordos também pode ser coisas como embalagem, materiais impressos, edições especiais que tentam monetizar um bocadinho mais estes fãs que querem um pouco mais além da edição base. Só depois disto é que os jogos são enviados ou diretamente para a própria editora ou diretamente para os distributores que depois acabam nas lojas físicas para quem queira ir à loja e comprá-los ou encomendar. É importante saber isto porque é a plataforma que controla toda a cadeia e é exatamente por isso que basta a Sony decidir querer parar a produção de discos para que nenhuma editora, nenhum publisher, seja eles quem for, consiga continuar a lançar os jogos físicos para a PlayStation. E um dos principais argumentos a favor disto é esta tendência tem existido já há muitos anos, a preferência do digital sobre o físico e sim, isso é verdade e vamos dar aqui alguns dados que corroboram isso, mas isso não conta a história por completo. Nós já sabíamos e já tínhamos essa percepção há algum tempo que o formato de disco estava com os dias contados, ou seja, analistas e jornalistas, até os próprios publishers têm
comentado muito sobre isso, especialmente nos últimos tempos, que o físico tem este prazo de validade que tinha os dias contados. E os números têm confirmado isso. Ou seja, um dos dados que foi conhecido, eu vi numa thread no Twitter, que em 2015 cerca de 30% ou menos de 30% das compras de jogos na PlayStation eram digitais, e a partir daí esse número tem subido exponencialmente, sendo que ao dia de hoje ronda os 80%, talvez um bocadinho menos, nos 75%, mas isto é uma subida brutal em pouco mais de 10 anos, ou seja, isto reflete que os hábitos de consumo mudaram brutalmente. Mas é também importante dizer que reduzir esta tendência apenas a como sendo o mercado só evoluir, e não só a tendência, mas a decisão de acabar com isso, ignora um ponto essencial. Ou seja, há a tentação de pensar, ok, isto sempre historicamente a Sony, a Xbox em diferentes momentos tiveram algumas práticas para tentar reduzir, se não acabar, mas tentar reduzir um pouco o mercado em segunda mão. E isso, embora seja verdade, e neste caso será sem dúvida um efeito colateral que vai ser muito bem-vindo para a Sony, o verdadeiro objetivo acaba-se por ser outro, que é garantir que a PlayStation passa a ser o único sítio onde se pode comprar alguma coisa. Ou seja, centralizar a decisão de compra na própria plataforma da PlayStation. Ou seja, quando vamos à PlayStation Store, temos lá um ecossistema fechado. Sob este regime, tendo uma consola, acabamos por apenas ter a opção de comprar jogos digitais na loja da própria Sony. Até agora, a única forma de poder escapar a esse controlo seria comprar em disco, e permitia também comparar preços entre lojas diferentes à procura da melhor oferta. E embora isto normalmente seja bastante nivelado, isto porquê? Porque normalmente quando um jogo sai, temos algo que se chama o Manufacturer's Suggested Retail Price, ou seja, eu acho que em português também temos um termo para isso, que é o preço sugerido, ou preço preferencial sugerido, não sei bem, mas hei de depois pôr nos comentários. E que poderia acabar a dar aqui alguma flexibilidade a certo tipo de lojas, fazerem certo tipo de iniciativas para reduzir o preço e poderem competir entre si. Ao eliminar o disco desta equação, a Sony elimina também essa concorrência de preços. Ou seja, passam a ser eles sozinhos a decidir quanto custa cada jogo, quanto continua a custar cada jogo, sem qualquer pressão externa. E na verdade isto é fácil de observar já ao dia de hoje. Isto não é só teoria, que acabei de ver, por exemplo, na loja da PlayStation 5, o Astrobot, ou seja, o jogo de first party da Sony, está, acho que ao preço inicial, ou seja, está sem desconto, e custa 69,99€. E se formos, por exemplo, à Amazon espanhola, está, penso que a 57 ou 58. Ou seja, temos aqui uma diferença de praticamente 20 e tal euros entre comprar num retailer como a Amazon, numa loja como a Amazon, ou comprar diretamente na Store. Ou seja, conseguem imaginar, se deixando de haver esta opção de comprar o jogo em físico, a Sony passa a ter este poder e esta concorrência que desaparece por completo sem a opção física. E a Sony deixa de ter qualquer pressão externa para continuar a empurrar os preços para baixo. E isso já sabíamos que isso era difícil, acontecia apenas pontualmente, especialmente para jogos first party. Eles querem mais do que nunca. Isto acontece, por exemplo, muito na Nintendo. Jogos first party querem manter o valor, a percepção de valor bastante alta, e a Sony continua e passa a ser a única a decidir quanto continua a valer cada jogo. E isto não acontece de uma forma isolada, ou seja, dias antes de anunciar isto, nós tivemos uma notícia que a Sony tinha removido filmes de estúdios das bibliotecas digitais dos utilizadores por causa dos problemas de licenciamento, o que levanta um outro tipo de questão. Ou seja, por volta do digital houve sempre algum receio de que jogos deixem de ser possíveis de estar listados na loja por questões de licenciamento. Um caso bastante habitual, imaginamos um jogo de carros ou de corrida de há 10 anos, em que podem ter sido licenciadas marcas específicas por uma duração de 5, 7, 9, 10 anos, e uma vez que esse licenciamento expira,
e especialmente, imagine-se que há uma sequela desse jogo no horizonte, não existe grande incentivo para continuar esse licenciamento ou para renegociar esse licenciamento, e é mais fácil tirar o jogo de opção de venda. E isso já tem acontecido com alguns, alguns jogos. E colocando estas duas notícias lado a lado, fica um pouco claro que este tipo de modelo de negócio significa que quem é um utilizador ou quem é um consumidor acaba por não comprar nada, que de alguma forma está a alugar algo que pode ser retirado a qualquer momento, sem aviso e sem controle. Isto não é algo que tenha acontecido, mas de forma muito recorrente, mas também é esta a altura em que estamos a começar a entrar na era onde passam cerca de 15, 20, 25 anos depois das primeiras dos primeiros da primeira era digital de acesso aos jogos, ou seja, vamos entrar num terreno um pouco inexplorado em que se vai levantar muito estas questões de licenciamentos e de saber como é que as plataformas vão lidar com isso e com esse tipo de ownership. Portanto, ainda há esse lado, se alguém quiser realmente sentir que está a possuir os seus jogos, as únicas alternativas que sobravam serão continuar a jogar consolas antigas, preservá-las, esperar que não tenham problemas que não se avariam para que consigam ainda ler os discos físicos, ou a pirataria, que cada vez um dos fatores principais que contribui para isso é simplesmente a falta de acesso aos jogos nos formatos tradicionais, ou seja, não havendo a disponibilidade, mesmo que para compra, acaba por criar um incentivo para que as pessoas consigam aceder a eles por outros meios. Isto acaba por não ser uma boa situação para se estar, e uma parte importante também de como se chegou aqui acaba por ser um bocadinho a falta de concorrência real que existe neste setor para a Sony e ao dia de hoje. Nós sabemos os problemas que a Xbox tem sido durante anos a verdadeira rival da PlayStation, que obrigava também as empresas a lutar pela simpatia dos consumidores e dos jogadores, e na verdade parece ter desistido dessa corrida. Tem uma série de problemas que tem tirado não só a sua própria motivação para ser um concorrente sério, mas também para a própria audiência para a encarar como uma alternativa séria. E do outro lado temos a Nintendo com uma Switch 2 com bastante sucesso, mas na verdade acaba por não ser uma competição tão direta, porque marcha um pouco ao ritmo da sua própria batida numa outra direção e tentando definir um pouco as coisas como ocorrem. E na verdade a Sony pode fazer o que quiser, controla cerca de 80% deste mercado, especialmente em mercados selecionados, especialmente com a Xbox não ter um cenário muito favorável nestes anos e nos próximos que vêm. E há ainda um grupo que fica um pouco esquecido nesta conversa, que são pequenas editoras como a Limited Run, que são especializadas em edições físicas de coleção e que dependem inteiramente da possibilidade de imprimir discos para consoles, ou seja, tem este modelo um pouco de boutique, de edições de colecionador, jogos que só são disponibilizados de forma física, mas que de forma limitada se imprimem, seja em cartuchos para Switch ou para PlayStation e Xbox. E na verdade, se a Sony deixa de apostar no formato físico para jogos para a PlayStation 5, é uma aposta bastante garantida que podemos ter uma certeza muito, muito forte que a PlayStation 6, independentemente de quando isso vá sair ou quando for anunciado e o que é que quer que isso queira dizer, que tipo de features que vá ter, que parece bastante garantido que não vai apostar num leitor físico de discos, o que pode comprometer a viabilidade de algumas dessas empresas e algumas destas editoras que se especializam neste tipo de edições. Isto também leva a uma pergunta que é bastante óbvia e importante sobre bibliotecas inteiras de jogos em discos. E parece-me que se a Sony tivesse verdadeiramente preocupada quanto a isto,
neste comunicado poderia garantir que a próxima consola pode continuar a suportar este tipo de coleções, por exemplo, como já fez na PlayStation 5, ter um leitor de disco vendido à parte, que pode ser anexado e continuar a ler, mas eu suspeito, para não ter anunciado isto nesta altura, não estando no comunicado, que não será algo que tem em vista neste momento. Porque quando uma empresa quer tranquilizar quem tem uma grande coleção física, costumam fazer isso de forma explícita, e eu acho que aqui o silêncio é bastante revelador de como é que as coisas irão continuar no que significa a uma sucessora e uma próxima consola. E o que é que isto significa para uma hipotética que eventualmente há de vir uma PlayStation 6? Para já, esta decisão praticamente garante que não vai chegar antes de 2028, ou seja, acho difícil que tenham feito este anúncio e com esta data já especificamente definida, se isso quisesse dizer que havia a possibilidade de uma nova consola ser lançada antes e criar este ponto de fricção antes de haver este corte com como as edições físicas são tratadas, e que também não irá vir, como disse, com um leitor de disco incorporado, porque isto, para além de ser coerente com a decisão, é também uma forma óbvia de reduzir custos de fabrico, isto especialmente numa altura em que os preços de hardware e de chips e de memória RAM e VRAM têm subido de forma quase exponencial. Vi relatórios de como alguns componentes estão a 2.5 vezes, ou seja, o dobro, mais do dobro do preço que estavam há um ano atrás, e ainda há rumores que a nova geração possa também incluir uma versão portátil ao longo da consola tradicional, que torna ainda mais improvável que haja um leitor físico para ser partilhado entre 2 ou 3 diferentes modelos. E o problema é que, quando olhamos para o mercado atual de portáteis de jogos, estes equipamentos continuam caros, são mais acessíveis a entusiastas do que ao consumidor de médio. E aqui, voltando a um ponto que eu falei residualmente, há o fator do mercado de segunda mão. Eu não acredito que isto seja um fator determinante, ou seja, eu acho que esse comboio já passou de ser algo que se cria, de que estas editoras, que estas plataformas queriam reduzir ou eliminar. Nós vimos isso com o Xbox One, com a ligação constante à internet, que acabou por ser revertida, mas acaba por ser, como disse, um fator secundário bastante bem-vindo, porque sempre que um disco ou um jogo em segunda mão é vendido de uma pessoa que o comprou inicialmente e já não o quer, isso acaba por ser dinheiro que a Sony ou a Xbox ou a Nintendo nunca iria reaver, ou seja, entra num mercado secundário em que já não impacta, já não traz valor para a plataforma. Isto do ponto de vista de consumidor, não havendo essa escolha, também parece-me bastante prejudicial, especialmente para quem tem um orçamento mais apertado, tem que fazer escolhas sobre que jogos é que vai querer, e especialmente não tem problemas em comprar um jogo, acabá-lo, revendê-lo e com esse dinheiro continuar a financiar um pouco o próximo que queira. E com o fim do formato em disco, esta válvula de escape acaba também por desaparecer. Mais dois efeitos que ainda vale a pena separar. Por um lado, isto vai ser uma perda de presença muito significativa em lojas retalhistas, como por exemplo na Fnac, na Vorten, que ou vão perder toda a secção de jogos novos em discos, apesar de poderem continuar a ter jogos em caixa, mas com código dentro. Eu penso que isso acabará por ter uma tendência relativamente residual nos hábitos de compra. E isto, na verdade, tirar os retalhistas da equação também foi um objetivo sempre mais ou menos assumido dos principais players da indústria, que preferem não ter que dividir a receita com retalhistas. E por outro lado, também elimina também a possibilidade de revenda para lojas como a GameStop ou a CX em Portugal e na Europa, e que também acaba por não ser uma novidade nenhuma. É um desejo um pouco disfarçado de fabricantes de consolas há uns bons 10 a 15 anos. Como disse, a própria Xbox já tinha tentado avançar nessa direção, ainda antes da Sony chegar a este ponto agora.
Como disse também, deixa de existir a possibilidade de, sem disco, alguém poder vender um jogo diretamente entre particulares, por exemplo, ir a plataformas como o LX, como o Vinted, financiar a compra de um novo jogo, poder tornar esta decisão um bocadinho mais fácil, sabendo que tem essa almofada de, ok, mesmo que não goste, ou mesmo que acabe e queiras e não preciso de o ter na prateleira, não preciso de continuar porque senão não vou ter interesse, isto elimina o poder de decisão para o consumidor. Portanto, do ponto de vista do jogador e do consumidor, por mais que tentem disfarçar como isto acompanha o hábito dos jogadores ao longo do tempo, o meu conselho para isso é que não se deixemos enganar muito com conversa de marketing, porque na verdade reduz esta e outras opções, até a possibilidade de emprestar o jogo a amigos ou conhecidos ou entre a família. Entre o código, fica associado à consola. A única opção que tem é se emprestarem a própria consola com o jogo atrás. Estas opções desaparecem por completo. E no fundo, esta decisão encaixa-se num padrão que é mais alargado da indústria, que é cortar tudo o que acaba por limitar o lucro. Seja isso a concorrência de preços, mercado de segunda mão, negociação com pequenas editoras, expectativas dos consumidores, a retalhistas, e concentrar cada vez mais este valor e este poder no topo da cadeia. Não é uma grande coincidência também que isto aconteça numa altura em que o poder de compra da maioria das pessoas está cada vez mais apertado e que o valor de mercado destas empresas continua a subir. Isto acaba por reduzir a confiança da decisão dos próprios consumidores em, sei lá, numa altura em que os preços dos jogos tendem a subir. Estamos a falar do GTA 6, por exemplo, acho que está a 80 € na pré-reserva, possivelmente um bocadinho mais depois disso, mas acaba por concentrar muito deste poder para que um consumidor, especialmente aqueles que enfrentam este hobby ou esta indústria de uma forma mais casual, se sintam com menos jogo de cintura para escolher que tipo de jogos é que querem, porque isso implica um compromisso bastante grande, não só no preço que têm de pagar, mas sabendo que vão ter que estar ligados e comprometidos com a compra que fizerem, sem grande opção de reaverem algum desse investimento. E, por conclusão, é verdade que o digital já era, de longe, o formato mais vendido nas várias consolas. Penso que isso seja verdade para grande parte delas, talvez não tanto na Switch, mas reduzir isto a que não faz diferença nenhuma, especialmente porque se alguém está sempre habituado a comprar digital e porque é o mais conveniente, e de facto isso mudou muito e foi em certa maneira benéfico para o mercado e para a indústria, a facilidade de acesso e a menos dependência de, por exemplo, de existência de stocks ou da possibilidade de esgotarem e de existir perante um lançamento. Isto também ignora tudo o resto, que é a perda da concorrência de preços, o risco de perder este acesso ao que já se comprou, o impacto nas pequenas editoras e também no poder de compra dos consumidores e esta incerteza sobre a retrocompatibilidade. No fundo, quem joga não sai nada beneficiado disto. Sei que tentam dourar bastante a pílula, especialmente do lado de quem faz a decisão, e sabem que é uma decisão que acaba por ser muito enviesada para o poder das plataformas. Será de esperar também que faça isto. Eu não seria muito surpreendido se a Microsoft e a Xbox seguissem a direção. Penso que a Nintendo pode ser um bocadinho diferente, porque eu acho que é o tipo de audiência que ainda é muito baseada em colecionismo e ter também no formato físico é importante. Nós vimos também as vendas do Indiana Jones, que são os jogos que estão completamente presentes no cartucho, ou seja, não são os Game Keycards. Esse é um tópico que se pode abordar num outro vídeo, mas tem refletido esta aderência, esta adesão dos jogadores na plataformas da Nintendo mais com o formato físico, e eu acho que a Sony se sentiu empoderada para usar a tendência como uma desculpa para antecipar este movimento por há uns anos. Ou seja, eu acho que esta decisão estava para vir, de facto, era inevitável, mas seria de esperar, e com muitas pessoas que falei sobre o assunto, que chegou um pouco de surpresa que fizessem já isto, e estão a aproveitar uma nova geração para o implementar e para usar, para varrer um pouco por debaixo do tapete
e usar assim algumas desculpas que pareçam que estão a beneficiar toda a gente que participa da indústria. E pronto, acho que é isso que... É uma discussão com algumas nuances, para além do que está no surface level, e por isso é que gostava de apresentar estes pontos. Se por acaso virem este vídeo, gostava também que partilhassem a opinião, se este formato é interessante para seguir, e por hoje fico por aqui. Obrigado por acompanharem.